Você é um inútil, João, completamente dispensável. Acha que um garçom de quinta categoria pode simplesmente abandonar o posto para bancar o herói? Seu crachá agora, e a senhora, com todo o respeito, não devia estar desmaiando em frente ao meu estabelecimento. Isso afasta a clientela, atrapalha o fluxo. Ambos são um estorvo aqui, um atraso de vida. A voz do gerente, senhor Oliveira, cortou o ar como um chicote, rasgando não apenas a dignidade de João, mas também a pouca esperança que ele ainda guardava dentro do peito, e ecoando pelas paredes frias do restaurante, um palco de sonhos agora desfeito. A senhora caída, pálida e frágil, parecia encolher ainda mais, diante da fúria desmedida, um constrangimento que se espalhava pelo asfalto quente da calçada paulistana. Antes de começar, me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. O eco daquelas palavras se alojou no peito de João, pesado e gélido, como uma pedra recém-arremessada em um poço escuro. Ele sentia o gosto amargo da humilhação na boca, um sabor metálico que se misturava ao cheiro de café coado e croissants recém-assados, que momentos antes representavam seu sustento, sua rotina. Agora eram apenas lembranças olfativas de um passado recente, de um emprego que deslizava por entre seus dedos. O crachá, uma pequena placa de identificação que ele usava com um orgulho discreto, parecia queimar em sua mão, um pedaço de plástico que marcava o fim de um capítulo. Cada fibra de seu ser ansiava por responder, por gritar que a compaixão não era um erro, que a vida de alguém valia mais do que o lucro de um restaurante. Mas as palavras se embolavam na garganta, presas em um nó de choque e incredulidade. Ele era João, um garçom de 30 e poucos anos, com ombros largos e um sorriso que tentava mascarar a exaustão crônica, um homem que sonhava em trocar as bandejas de prata por um balcão de madeira rústica em seu próprio café, um refúgio de aromas e conversas gentis. Seu rosto, geralmente marcado por uma expressão de cansaço resignado, agora se contorcia em uma mistura de raiva contida e uma tristeza profunda, quase existencial. A demissão não era apenas a perda de um trabalho, era a pulverização de um sonho, a aniquilação de um futuro cuidadosamente planejado, tijolo por tijolo. Ele se viu ali, parado, o corpo rígido, enquanto o Sr. Oliveira continuava a proferir palavras ásperas, sua voz um martelo impiedoso contra a frágil estrutura da autoestima de João. O restaurante, um espaço moderno e minimalista, na efervescente São Paulo, com suas paredes de concreto aparente e iluminação indireta, antes um cenário de oportunidades, agora se transformava em uma arena de julgamento. O aroma dos pratos sofisticados, que ele sabia de cor, dos risotos trufados aos peixes grelhados com molhos exóticos, parecia zombar dele, um lembrete cruel do mundo que o excluía. A mulher, Clara, que momentos antes estava inconsciente, agora se apoiava na parede, os olhos grandes e escuros fixos em João, uma expressão de culpa e gratidão misturadas em seu semblante pálido. Ela era uma desconhecida até então, uma figura elegante que passava apressada pela calçada, mas que, de repente, se tornou o epicentro de sua desgraça. O conflito central era cristalino e doloroso. A bondade de João, seu instinto humano de ajudar, havia sido punida com o desemprego, jogando-o em um abismo de incertezas. O risco de despejo de seu pequeno apartamento na Vila Mariana pairava sobre sua cabeça como uma nuvem escura, e o sonho de abrir seu próprio café, um lugar chamado A Semente do Café, parecia mais distante do que nunca, uma miragem em meio ao deserto da desesperança. João, em sua essência, era um homem de rotinas. Acordava antes do sol espreitar entre os prédios da metrópole, o cheiro de café invadindo seu pequeno apartamento. Seu trabalho no Sabor e Arte, um restaurante contemporâneo no coração financeiro de São Paulo, era mais do que um emprego. Era uma âncora em meio ao caos da cidade. Ele gostava da precisão de seus movimentos, da orquestração
silenciosa de um salão cheio, do sorriso satisfeito de um cliente após uma refeição bem servida. Mas por trás da fachada de eficiência, João carregava um cansaço que ia além do físico. Era um cansaço da alma, da rotina que se repetia, da sensação de que sua vida estava em um piloto automático, rumo a um destino que não era o seu. Desde criança, ele sonhava com o próprio café, um lugar aconchegante onde as pessoas pudessem se demorar, saborear um bom expresso e compartilhar histórias. Ele passava horas desenhando layouts, imaginando o cardápio, sonhando com o aroma de grãos torrados preenchendo o ar. Era um sonho tão vívido que às vezes parecia palpável, quase real. Sua mãe, Dona Lúcia, uma costureira aposentada com mãos que contavam histórias de agulha e linha, sempre o incentivava. Seus olhos brilham quando você fala de café, meu filho. É um dom, essa paixão. As palavras dela eram um bálsamo para sua alma, um lembrete de que havia algo mais, algo maior, esperando por ele. Mas a realidade era dura. Cada salário ia para o aluguel, as contas, e uma pequena quantia para a poupança A Semente do Café. Uma poupança que crescia a passos de lesma, como uma planta que mal via a luz do sol. Naquele dia fatídico, o ar estava pesado, carregado com o cheiro de chuva iminente e a tensão habitual das manhãs paulistanas. O restaurante fervilhava. O barulho dos talheres tilintando, as vozes abafadas dos clientes, o burburinho da cozinha, tudo formava uma sinfonia que João conhecia de cor. Ele se movia com a agilidade de quem dança em um espaço apertado, equilibrando bandejas e sorrisos. A exaustão, como sempre, era sua companheira silenciosa, uma sombra persistente em seu olhar. No entanto, havia uma chama, uma empatia que se recusava a ser apagada pela rotina. Ele notava os detalhes, o cliente que parecia preocupado demais com o celular, a senhora idosa que pedia o café mais fraco, o casal que celebrava uma data especial, pequenos fragmentos da humanidade que ele, em sua posição de observador discreto, absorvia. Foi então que a viu. Uma mulher elegantemente vestida, com um blazer impecável e uma bolsa de couro cara, cambaleando na calçada em frente ao restaurante. Ela parecia desorientada, os olhos arregalados, o rosto perdendo a cor. O coração de João deu um salto. Ele viu o pânico em seus movimentos, a forma como ela tentava se agarrar a algo invisível no ar. Ninguém mais parecia notar. Os carros passavam em alta velocidade, as pessoas apressavam seus passos, imersas em suas próprias bolhas urbanas. Mas João viu, sentiu, algo dentro dele gritou que ele não podia ignorar. Seu dever, sim, era servir os clientes, manter a ordem no salão, mas seu instinto mais profundo, sua bússola moral, apontava para a rua. Ele não pensou, não calculou os riscos. O corpo agiu por conta própria. Deixou uma bandeja de copos limpos sobre o balcão da cozinha, com um aviso rápido e quase inaudível para um colega. "Volto já!" E correu para fora. O ar frio da rua chicoteou seu rosto suado. A mulher já estava no chão, um corpo inerte sobre o concreto áspero. Seus pertences, uma carteira e um celular, espalhados ao redor. A cena era um contraste cruel entre a elegância que ela representava e a vulnerabilidade daquele momento. João se ajoelhou ao lado dela, ignorando os olhares curiosos, os murmúrios que começavam a surgir. Ele tocou seu pulso, fraco, mas presente. O pânico aumentou. O que fazer? Ele não era médico, apenas um garçom, mas não podia deixá-la ali. A voz de sua mãe, que sempre o ensinara a ajudar o próximo, ressoou em sua mente. Nunca vire as costas para alguém que precisa, João. Ele chamou por ajuda, sua voz rouca de apreensão. Alguém pode ligar para uma ambulância, por favor? Os segundos se estenderam como horas. Algumas pessoas pararam, hesitantes, tirando os celulares, mas ninguém agia com a urgência que a situação pedia. João, com a mente funcionando a 1000 por hora, lembrou-se do kit de primeiros socorros que o restaurante mantinha. Correu de volta para dentro, pegou o kit e voltou para a rua, onde a mulher ainda jazia. Com as mãos trêmulas, ele tentou o básico. Afrouxou o colarinho dela, verificou a respiração, falou com ela, tentando trazê-la de volta. "Senhora, está me ouvindo? Por favor, acorde!" Ele sentiu uma pontada de esperança quando os olhos dela se abriram por um breve instante, confusos e assustados, antes de se fecharem novamente. O suor escorria
escorria pela sua testa, misturando-se à adrenalina que corria em suas veias. Foi nesse exato momento, enquanto ele se curvava sobre a mulher, tentando reanimá-la, que a porta do restaurante se abriu com estrondo. O Sr. Oliveira surgiu, a face vermelha de fúria, os olhos faiscando como brasas. Aquele era o ponto sem retorno, o instante em que seu ato de bondade colidiria frontalmente com a fria lógica do lucro. O Sr. Oliveira se aproximou a passos largos, a gravata levemente torta, o rosto retorcido em uma carranca que João conhecia bem. Era a expressão de quem via seus lucros escorrerem por um ralo invisível, a face da raiva que brotava da ineficiência percebida. João, o que pensa que está fazendo? Abandonando seu posto, causando um tumulto bem na entrada do meu restaurante? Isto é um escândalo, uma falta de profissionalismo inaceitável. Sua voz cortava o ar com a precisão de uma lâmina, cada palavra uma estocada no peito de João. A mulher, Clara, que agora começava a reagir, tossindo levemente, parecia encolher-se ainda mais no chão, como se quisesse desaparecer, engolida pelo concreto. João tentou argumentar, a voz embargada pela emoção e pela injustiça latente. Senhor, ela desmaiou, eu não podia simplesmente ignorar, era uma emergência. Ele apontou para Clara, que agora tentava se sentar, os olhos ainda turvos, mas fixos na cena. O Sr. Oliveira, porém, parecia cego para a compaixão, surdo para qualquer justificativa que não envolvesse o perfeito funcionamento de seu estabelecimento. Emergência? Emergência é a conta que chega no fim do mês. Emergência é o prejuízo que você está me dando, espantando os clientes com essa cena ridícula. Temos uma equipe de segurança para isso, não um garçom que se acha o salvador da pátria. A acusação era como um soco no estômago, tirando o fôlego de João. A equipe de segurança, um homem sonolento que passava a maior parte do tempo no celular, estava a metros de distância, alheia a tudo, como sempre. A humilhação pública se instalou densa e palpável. Os poucos curiosos que haviam parado para observar a cena, agora cochichavam, alguns com olhares de pena, outros com um julgamento silencioso. João sentia o rubor subir ao rosto, não de vergonha pela sua ação, mas pela injustiça da reação. Ele olhou para Clara, que agora se apoiava na parede, tentando se recompor. Os olhos dela, antes opacos, agora tinham um brilho de constrangimento e talvez um lampejo de gratidão, mas o Sr. Oliveira não dava trégua. Seu crachá, João. Agora, você está demitido. Não preciso de funcionários que não entendem a prioridade dos negócios. As palavras, duras e definitivas, pairaram no ar, gelando o sangue de João. O crachá, que antes representava uma parte de sua identidade, agora era um símbolo de sua queda. Ele o tirou lentamente, o metal frio em seus dedos suados, e o entregou ao gerente, sentindo um vazio crescer dentro de si. Era o fim. O sonho do café, a semente do café que ele cultivava com tanto carinho, parecia ter murchado, virado pó. A demissão foi um golpe esmagador, não apenas financeiro, mas também para sua alma. João deixou o restaurante, o sol da tarde parecendo mais cruel do que o habitual, seus raios quentes queimando a pele, mas não tanto quanto a dor que sentia por dentro. Não houve despedidas, apenas olhares apressados dos colegas, alguns de pena, outros de alívio por não estarem em seu lugar. A mulher, Clara, tentou se aproximar com uma expressão de desculpas no rosto, mas o Sr. Oliveira a interceptou com um sorriso forçado e um pedido para que ela se retirasse. João apenas acenou com a cabeça para ela, um gesto mudo de que estava tudo bem, mesmo que não estivesse. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, a incerteza do amanhã o sufocando. Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero e inatividade. João se viu preso em seu pequeno apartamento. As paredes que antes ofereciam conforto, agora pareciam se fechar sobre ele, sufocantes. O cheiro de café, que ele tanto amava, agora o nauseava, um lembrete constante do que havia perdido. A poupança para a semente do café, antes uma fonte de motivação, agora parecia uma piada cruel. Sem o emprego, as contas se acumulavam, os avisos de despejo se tornavam mais frequentes e a geladeira, antes abastecida, agora ecoava vazia. Ele tentou buscar outros empregos, mas o mercado estava difícil e a história de sua demissão, distorcida pelo Sr. Oliveira,
parecia precedê-lo. Abandonou o posto para ajudar uma desconhecida. Que tipo de funcionário faz isso? As perguntas eram implacáveis, os olhares de desconfiança, cortantes. A culpa, um parasita silencioso, começou a corroer sua mente. Teria ele feito a coisa errada? Deveria ter ignorado Clara, focado em seu trabalho, como o Sr. Oliveira esperava? A voz da mãe, que sempre o encorajava a ser bom, agora parecia distante, abafada pela orquestra de suas próprias dúvidas. Ele se sentia um tolo, um ingênuo, em um mundo que premiava a frieza e o pragmatismo. As noites eram longas, preenchidas por insônia e pensamentos intrusivos. Ele via o rosto pálido de Clara, o olhar furioso do Sr. Oliveira e o crachá escorregando de suas mãos, repetidamente em um looping interminável de arrependimento e frustração. Mas apesar de tudo, algo em João se recusava a quebrar. No fundo, em um canto esquecido de sua alma, a chama da compaixão ainda bruxuleava. Ele não podia mudar quem era. Um dia, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de São Paulo, o estômago roncando e a esperança quase extinta, ele viu uma idosa tropeçar na calçada, derrubando suas compras. O instinto, mais forte que o cansaço e a autocomiseração, o impulsionou. Ele correu, ajudou a senhora a se levantar, recolheu seus legumes e frutas e a acompanhou até sua porta. A gratidão no olhar dela, um brilho de reconhecimento e carinho, foi um pequeno bálsamo para sua alma ferida. Em outro momento, ele ajudou um morador de rua a encontrar um abrigo temporário, compartilhando o pouco dinheiro que tinha e, mais importante, ouvindo sua história. Esses pequenos atos de bondade, desinteressados e genuínos, eram a única coisa que o mantinha à tona, um lembrete de sua essência, daquele brilho que Dona Lúcia tanto admirava. Ele começou a frequentar uma pequena ONG que distribuía comida a pessoas em situação de rua. Não tinha dinheiro para doar, mas tinha tempo e a força de seus braços. Descobriu que, ao ajudar os outros, ele encontrava um propósito, um alívio momentâneo para a própria dor. As histórias que ouvia, as vidas que cruzavam a sua, faziam-no perceber que sua situação, por mais difícil que fosse, ainda não era o fundo do poço para muitos. A gratidão nos olhos daqueles a quem ele estendia a mão era um combustível sutil, mas poderoso. Ele não estava salvando o mundo, mas estava fazendo a diferença. Um sorriso, um prato de comida, uma palavra gentil por vez. Em uma tarde particularmente fria, enquanto ajudava a distribuir cobertores em uma praça, João sentiu uma pontada no peito ao ver um grupo de crianças famintas. A imagem das crianças, com os olhos grandes e vazios, o atingiu em cheio. Ele lembrou-se de sua infância humilde, dos sacrifícios de sua mãe para garantir que ele nunca passasse fome. Uma determinação silenciosa começou a florescer em meio à desolação. Ele precisava encontrar uma maneira de se reerguer, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que, como ele, lutavam diariamente. A ideia do café, a semente do café, voltou a pulsar em seu coração, não mais como um luxo distante, mas como uma ferramenta, um meio de impactar a vida das pessoas, de oferecer um refúgio, um emprego, uma esperança. Ele começou a visitar pequenos cafés, observando a decoração, o fluxo de trabalho, os tipos de grãos, como um estudante dedicado. Anotava tudo em um caderninho surrado, cada detalhe uma peça do quebra-cabeça de seu futuro. O cheiro de café voltava a ser um convite, não uma tortura. Ele imaginava seu café com mesas de madeira reciclada, plantas penduradas e uma prateleira cheia de livros para os clientes folhearem. Seria um lugar onde a humanidade pudesse respirar, um oásis de calma em meio ao frenesi de São Paulo. Mas a realidade ainda o puxava para baixo. A poupança estava quase zerada e as portas para novos empregos continuavam fechadas. Ele sentia a pressão crescendo, o relógio correndo contra o risco iminente de perder seu apartamento. O despejo era uma espada sobre sua cabeça e a desesperança, um dragão que ameaçava devorar seus últimos vestígios de força. Em um momento de extrema vulnerabilidade, ele ligou para Dona Lúcia. Sua voz, geralmente tão forte, falhou ao explicar a situação. A mãe, com a sabedoria dos anos e a calma de quem já enfrentou muitas batalhas, ouviu-o em silêncio. "Meu filho", ela disse, a voz suave
suave como um carinho. A bondade nunca é em vão. Às vezes, as sementes que plantamos demoram a brotar, mas a colheita sempre vem. As palavras dela foram um bálsamo, um sopro de ar fresco em seu peito sufocado. Ele não sabia como, mas sentia que precisava continuar, que a semente que ele havia plantado ao ajudar Clara um dia daria frutos. A cidade de São Paulo, com sua energia vibrante e sua indiferença brutal, era um palco de contrastes. João a amava e a odiava na mesma medida. Ele amava a diversidade, as oportunidades, a cultura e a efervescência que a tornavam única, mas odiava a frieza, a pressa, a desigualdade e a forma como as pessoas podiam ser tão cruéis umas com as outras. Ele via a cidade como um reflexo de sua própria jornada, um lugar de luz e sombra, de esperança e desespero. E embora ele estivesse no fundo do poço, ele sabia que não estava sozinho. Havia milhares de Joãos por aí, lutando suas próprias batalhas, carregando seus próprios sonhos, e talvez, apenas talvez, um desses sonhos ainda pudesse florescer. Diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias emocionantes. A rotina de João se tornou uma dança amarga entre a busca incessante por trabalho e os pequenos atos de solidariedade que o mantinham minimamente conectado à sua própria humanidade. Ele enviava currículos para todos os lados, desde pequenos botecos até restaurantes mais modestos, mas as portas continuavam fechadas. A história do garçom que abandonou o posto havia se espalhado pelos corredores da indústria de serviços, um carimbo invisível de problema em sua testa. Ele chegava em casa exausto, não pelo trabalho físico, mas pela batalha constante contra a desesperança. O silêncio do apartamento era ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado da geladeira vazia e pelo som distante do trânsito da cidade. A solidão, antes uma companheira discreta, agora se tornara uma presença opressora, um peso em seu peito. Certa manhã, enquanto revisava anúncios de emprego em um jornal velho, um convite inesperado chegou. Um pequeno envelope de papel creme, com seu nome escrito à mão em caligrafia elegante, foi entregue por um mensageiro. O remetente era desconhecido, mas o endereço era de um café recém-inaugurado em um bairro charmoso da Zona Oeste, um lugar que ele havia visitado em suas expedições de estudo. A curiosidade, um fio tênue de esperança, o impulsionou a abrir o envelope. Dentro, um cartão com a mensagem curta e enigmática. Gostaria de tomar um café comigo? Amanhã, às 10 horas. Clara. Que o nome o atingiu como um raio. Clara. A mulher que ele havia ajudado. A mulher por quem ele havia perdido o emprego. Um turbilhão de emoções o invadiu. Surpresa, apreensão, uma pontada de raiva por ela ter surgido de novo e uma faísca de algo que ele não ousava nomear. Esperança. Ele ponderou. Seria uma armadilha? Uma forma de humilhá-lo ainda mais? Ou seria um pedido de desculpas tardio? Apesar das dúvidas, algo dentro dele o impulsionou a ir. Ele não tinha nada a perder, afinal. No dia seguinte, João se vestiu com sua melhor roupa, uma camisa jeans desbotada, mas limpa, e uma calça escura, e pegou 2 ônibus para chegar ao café. O local era charmoso, com uma fachada de tijolos aparentes e janelas grandes que deixavam a luz natural entrar. O cheiro de café, desta vez, era acolhedor, convidativo, um bálsamo para sua alma. Ele a encontrou sentada em uma mesa no canto, perto da janela, observando o movimento da rua. Clara estava impecável, como sempre, com um vestido azul marinho e um colar discreto. Sua expressão, porém, era diferente da última vez. Não havia mais o pânico ou o constrangimento, mas sim uma calma serena e algo mais, uma profundidade nos olhos que João não havia notado antes. Ela o cumprimentou com um sorriso suave. João, obrigada por vir. Sua voz era baixa, melodiosa, um contraste com a aspereza do Sr. Oliveira. Ele se sentou um pouco desajeitado, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. O garçom veio e ele pediu um café simples, sem açúcar, seu preferido. Clara optou por um cappuccino com espuma generosa.
prosa. Houve um silêncio, preenchido apenas pelo tilintar das xícaras e o burburinho suave do café. João sentiu a tensão aumentar, esperando pelo pior. Clara quebrou o silêncio. Sei que você deve estar se perguntando por que eu chamei. E sei que a última vez que nos vimos não foi nas melhores circunstâncias para nenhum de nós. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Primeiro, quero pedir desculpas. Desculpas pelo constrangimento, pela forma como o Sr. Oliveira o tratou e por, de certa forma, ter causado a sua demissão. A sinceridade em sua voz era palpável. João sentiu um alívio leve, mas ainda estava cético. Eu não esperava nada disso, ele confessou, a voz rouca. Apenas fiz o que achei certo. Clara assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E foi exatamente isso que me chamou a atenção, João. Sua atitude, sua bondade, sua coragem de ir contra o que era esperado, o que era profissional, para ajudar uma desconhecida. Ela pegou a xícara de cappuccino, soprando a espuma antes de continuar. O que você não sabe é que eu sou Clara Montenegro. O nome não significou nada para João. Ela percebeu sua confusão. Eu sou uma investidora. E aquele dia eu estava indo para uma reunião muito importante. Eu tenho uma condição médica que às vezes me causa esses desmaios repentinos. Eu estava sob muito estresse e meu açúcar caiu. João a ouvia, absorvendo cada palavra, o nó em sua garganta começando a se afrouxar. O Sr. Oliveira não me deixou explicar. Ele estava mais preocupado com a imagem do restaurante do que com a minha saúde. Mas você foi diferente. Você não hesitou. Clara tomou um gole de seu café e seus olhos brilhavam com uma determinação que João não esperava. Eu observei você, João. Não apenas naquele dia, mas antes também. Eu sou cliente do Sabor e Arte há algum tempo. Sempre admirei sua discrição, sua eficiência, a forma como você tratava os clientes. Mas acima de tudo, eu admirei a sua alma. O coração de João começou a bater mais forte. Ele não entendia aonde ela queria chegar. Mas por que tudo isso agora? Clara colocou a xícara na mesa e se inclinou ligeiramente, a intensidade em seu olhar prendendo a atenção de João. Porque eu ouvi o Sr. Oliveira, ouvi cada palavra dele, e ouvi você, e eu vi o seu sonho. Eu vi o brilho em seus olhos quando você, uma vez, conversou com uma cliente sobre a ideia de abrir um café. Você se lembra? João assentiu, surpreso que ela tivesse notado algo tão íntimo e passageiro. Era uma conversa que ele tinha tido com uma senhora que parecia compartilhar seu amor por café. Um desabafo em um momento de distração. Eu ouvi você falar sobre a semente do café, o nome, a atmosfera, o tipo de lugar que você queria criar. E eu pensei, que ironia. Um homem com uma visão tão clara, uma paixão tão genuína, sendo demitido por um ato de pura humanidade. Ela respirou fundo. João, eu sou uma investidora. Eu procuro pessoas, não apenas projetos. Eu procuro paixão, integridade, caráter. E você, João, tem tudo isso. O ar pareceu rarefeito. João mal conseguia respirar. A mente dele lutava para processar as palavras dela. Investidora? Sonho do café? Seria um delírio? Clara tirou um envelope do blazer e o deslizou sobre a mesa em direção a ele. Eu quero financiar o seu sonho, João. Quero que você abra a semente do café. Não como um funcionário, mas como o dono, o criador, o visionário. João sentiu os olhos marejarem. As palavras eram um bálsamo para sua alma ferida, uma cachoeira de esperança que descia sobre seu deserto pessoal. Ele estendeu a mão trêmula para pegar o envelope. Dentro não havia dinheiro, mas um contrato preliminar, um plano de negócios detalhado e um cartão com o nome e o contato de um advogado. Era tudo real. Não era um sonho, não era uma piada. Era a reviravolta que ele jamais ousou imaginar. Era o impossível se tornando possível. Aquele momento, naquele café charmoso, com o cheiro de grãos torrados no ar, foi um divisor de águas. João sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o sufocou. A vida, que havia sido tão cruel,
agora lhe estendia a mão de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Clara Montenegro, a mulher que ele havia salvado na calçada, agora estava salvando a ele. O destino, com suas voltas e reviravoltas imprevisíveis, havia tecido um plano que superava qualquer imaginação. O garçom demitido, o homem que havia perdido tudo por um ato de bondade, estava prestes a receber o impossível. Os dias que se seguiram foram de uma intensidade vertiginosa para João. O contrato preliminar que Clara Montenegro havia lhe entregue não era apenas um pedaço de papel, era um portal para um futuro que ele havia relegado ao reino dos sonhos inatingíveis. Ele leu e releu cada cláusula, seus olhos percorrendo as linhas com uma mistura de incredulidade e uma excitação crescente. O advogado indicado por Clara, Dr. Almeida, era um homem sério e competente que o recebeu em seu escritório imponente na Avenida Paulista. A conversa foi técnica, detalhada, e João se sentiu um peixe fora d'água em meio a termos jurídicos e financeiros. No entanto, a presença calma e a explicação paciente do Dr. Almeida o tranquilizaram. Ele não estava sozinho nessa jornada. Clara, por sua vez, mostrou-se uma mentora incrível. Longe da imagem frágil de quem desmaiava na rua, ela era uma mulher de negócios astuta, com uma mente afiada e uma visão estratégica impressionante. Eles se encontraram diversas vezes, não mais em cafés aleatórios, mas em seu próprio escritório, um espaço elegante com vista para a cidade que nunca dorme. Ela não apenas ofereceu o capital, mas também seu vasto conhecimento em gestão e empreendedorismo. João, o dinheiro é uma parte, a paixão é outra, mas a execução é o que transforma a paixão em um negócio de sucesso, ela explicava, seus olhos escuros fixos nos dele, transmitindo uma confiança que ele sentia fluir para dentro de si. Juntos, eles começaram a lapidar o plano de A Semente do Café. João, com seus caderninhos surrados, cheios de ideias e esboços, encontrou em Clara a parceira perfeita para transformar esses rabiscos em realidade. Eles discutiram tudo: a localização ideal, o design interior, o cardápio, a seleção dos grãos de café, a equipe. A cada reunião, o sonho de João se tornava mais tangível, mais palpável. Ele se via não mais como um garçom servindo bandejas, mas como o arquiteto de um espaço, o curador de uma experiência. A escolha do local foi um processo minucioso. Clara insistia que o café precisava ter uma alma, um charme que fosse além de uma boa localização. Eles visitaram dezenas de imóveis, desde antigos casarões reformados em Pinheiros até pequenos salões em vilas escondidas. João, com seu olhar treinado pela experiência em restaurantes, avaliava o fluxo, a iluminação natural, a acústica. Finalmente, encontraram um imóvel antigo em uma rua arborizada da Vila Madalena, com uma pequena varanda e um jardim nos fundos. As paredes descascadas contavam histórias, e o espaço, embora precisasse de muita reforma, tinha uma energia que João sentiu ser perfeita para A Semente do Café. Era um lugar que convidava à pausa, à contemplação, à conversa. As obras começaram. João, que sempre fora um homem prático, se envolveu em cada detalhe. Ele escolheu as cores das paredes, o tipo de madeira para o balcão, os azulejos do banheiro. Queria que cada canto do café refletisse a sua essência: simplicidade, acolhimento e um amor profundo pelo café. Clara, por sua vez, cuidava da parte burocrática, dos fornecedores, da contratação inicial. Ela o apresentou a especialistas em torrefação de café, a designers de interiores, a consultores de marketing. João estava aprendendo em um ritmo acelerado, absorvendo cada nova informação com a sede de quem descobre um mundo totalmente novo. A cada tijolo assentado, a cada pincelada de tinta, a cada peça de mobiliário escolhida, ele sentia seu arco de personagem se expandir. De um homem conformado e inseguro, ele estava se transformando em alguém confiante, determinado, grato. Ainda havia momentos de dúvida, claro. Às vezes, no meio da noite, ele acordava com um sobressalto, o medo do fracasso o apertando. E se não desse certo? E se ele não estivesse à altura? Mas então, ele se lembrava do olhar de Clara, de sua fé inabalável e das palavras de sua mãe: a bondade nunca é em vão. As sementes plantadas demoram a brotar, mas a colheita sempre vem. Ele havia plantado uma semente de bondade
bondade naquele dia na calçada, e agora ela estava brotando de uma forma que ele jamais imaginou. Durante esse período de intensa preparação, João também manteve seus pequenos atos de bondade. Ele continuou voluntariando na ONG e até mesmo convidou alguns de seus novos amigos da rua para visitar o canteiro de obras do café, compartilhando seu entusiasmo e prometendo um lugar onde eles pudessem se aquecer com um café fresco quando o local estivesse pronto. Ele sabia que a semente do café precisava ser mais do que apenas um negócio. Precisava ser um ponto de luz, um espaço de inclusão, um reflexo da bondade que o havia levado até ali. A contratação da equipe foi um dos momentos mais gratificantes. João, com a ajuda de Clara, buscou pessoas que compartilhassem de sua visão. Ele não procurava apenas experiência, mas também paixão e empatia. Contratou jovens que buscavam sua primeira oportunidade, pessoas que, como ele, tinham sonhos e precisavam de uma chance. Ele se lembrava de como o Sr. Oliveira o havia tratado e prometeu a si mesmo que seu café seria diferente, um lugar onde cada funcionário seria valorizado e respeitado. O cardápio foi cuidadosamente elaborado. Além dos cafés especiais, torrados com grãos selecionados de fazendas brasileiras, haveria pães de queijo artesanais, bolos caseiros com receitas de sua avó e sanduíches frescos com ingredientes locais. João queria que o sabor da memória, do conforto, estivesse presente em cada item. Ele passou semanas experimentando receitas, degustando diferentes torras, buscando a combinação perfeita de aromas e sabores. Finalmente, após meses de trabalho árduo, suor e dedicação, a semente do café estava pronta. A fachada de tijolos aparentes havia sido restaurada, as janelas grandes brilhavam e a pequena varanda estava decorada com vasos de plantas e bancos de madeira. Por dentro, o ambiente era exatamente como João havia sonhado. Aconchegante, com mesas de madeira reciclada, prateleiras cheias de livros, uma iluminação suave e um balcão convidativo onde a máquina de expresso brilhava, pronta para a ação. O aroma de café fresco permeava o ar, uma promessa de conforto e de bons momentos. No dia da inauguração, João sentia uma mistura de nervosismo e euforia. Seus pais estavam lá, Dona Lúcia com os olhos marejados de orgulho, e seu pai, Sr. Antônio, um homem de poucas palavras, com um sorriso raro mas sincero. Seus novos amigos da ONG vieram. Alguns dos moradores de rua que ele havia ajudado estavam ali, visivelmente emocionados. E Clara, elegante e radiante, estava ao seu lado, um pilar de apoio e inspiração. Clara fez um breve discurso, sua voz ressoando com clareza pelo pequeno salão. Este lugar, ela disse, gesticulando para o café, não é apenas um negócio. É o testemunho da bondade, da coragem e da resiliência de um homem. João nos mostrou que mesmo nas maiores adversidades, a humanidade prevalece e que um ato de compaixão pode mudar vidas de maneiras inimagináveis. Ela olhou para João, um sorriso caloroso em seus lábios. João, este é o seu sonho materializado, que a semente do café floresça e inspire muitos outros a acreditarem no poder da bondade. João, com a voz embargada pela emoção, agradeceu a todos, mas principalmente a Clara. Eu jamais teria chegado aqui sem a Clara. Ela viu em mim algo que eu mesmo havia esquecido. Este café é a prova de que a vida, por mais difícil que seja, sempre guarda surpresas, sempre nos oferece uma segunda chance e que vale a pena ser bom sempre. A emoção era palpável. Ele sentiu o coração transbordar de gratidão e uma profunda sensação de realização. O aroma de café, agora, não era mais um lembrete de perda, mas uma fragrância de vitória. A semente do café abriu suas portas e o fluxo de clientes começou. O café se tornou rapidamente um ponto de encontro no bairro, um lugar onde as pessoas se sentiam em casa, onde as conversas fluíam e o cheiro de café fresco aquecia a alma. João, agora no balcão de seu próprio café, com o avental limpo e um sorriso genuíno, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Cada xícara de café que ele servia era um lembrete da jornada, da queda e da ascensão, da semente de bondade que ele havia plantado e que agora florescia em um jardim de esperança. Ele havia perdido tudo por ajudar uma desconhecida, mas no processo ganhou o impossível e, mais do que isso, ganhou a si mesmo. Ele se tornou a semente e o
café, a árvore que nascia de sua essência. O barulho das máquinas de café, o tilintar das xícaras, o murmúrio das conversas, tudo isso se misturava em uma sinfonia que João agora amava. A semente do café prosperava, um refúgio de calor e sabor em meio à frieza da metrópole. João agora não era mais o garçom exausto, mas o dono, o visionário, o coração pulsante do lugar. Ele se movia pelo salão com uma energia renovada, cumprimentando os clientes pelo nome, compartilhando uma risada aqui, uma palavra amigável ali. A confiança que Clara havia depositado nele havia germinado e florescido, transformando-o em um homem que ele mal reconhecia no espelho. Seus olhos, antes marcados pelo cansaço e pela insegurança, agora brilhavam com uma luz própria, um reflexo da paixão e da gratidão que preenchiam sua alma. A relação com Clara se aprofundou. Ela não era apenas sua investidora, mas uma amiga, uma conselheira, uma confidente. Eles se encontravam regularmente para discutir os rumos do café, mas também para compartilhar suas vidas, suas alegrias e seus desafios. Clara revelou mais sobre sua própria jornada, sobre as dificuldades que enfrentou como mulher em um mundo de negócios dominado por homens, sobre as pressões e as expectativas que pesavam sobre seus ombros. João, por sua vez, compartilhava as pequenas vitórias do café, as histórias dos clientes, as inovações no cardápio. Era uma parceria baseada em respeito mútuo e uma profunda admiração. Um dia, enquanto conversavam sobre planos de expansão para a semente do café, Clara sorriu, um brilho travesso em seus olhos. Sabe, João, o Sr. Oliveira tentou me contratar algumas vezes depois do ocorrido. Parece que a história da minha emergência e da sua demissão, combinada com o fato de eu ser uma investidora conhecida, gerou um certo burburinho nos círculos de negócios. A reputação dele não saiu ilesa. João sentiu uma pontada de satisfação, mas rapidamente a substituiu por um sentimento de paz. A vingança não era o que ele buscava. A superação era sua verdadeira recompensa. Eu não desejo mal a ele, Clara. Apenas espero que ele aprenda que a bondade, às vezes, vale mais que qualquer lucro. A semente do café se tornou mais do que um empreendimento comercial. João implementou um programa de café suspenso, onde os clientes podiam pagar por uma xícara extra para alguém que não pudesse pagar. As paredes do café se encheram de bilhetes de agradecimento, mensagens de esperança e pequenos desenhos de crianças. Ele também começou a oferecer workshops de barismo para jovens de comunidades carentes, ensinando-lhes uma nova profissão, dando-lhes uma chance, assim como Clara havia feito com ele. O café, com sua atmosfera acolhedora e seu propósito maior, se transformou em um centro de impacto social, um lugar onde a humanidade florescia em todas as suas formas. Os clientes vinham de todas as partes da cidade, atraídos não apenas pelo excelente café e pelos doces caseiros, mas pela história por trás do lugar, pela aura de bondade que João havia imbuído em cada canto. O aroma de café, que antes o torturava, agora era a essência de sua nova vida, um lembrete constante de sua jornada, de conformidade à confiança, de insegurança à gratidão. Ele pensava em sua mãe, Dona Lúcia, e nas palavras dela sobre a colheita que sempre vem. Ela havia sido a primeira a acreditar em seu sonho, e agora ela o via realizado, vibrante e cheio de vida. João, em seus momentos de reflexão, sentia um profundo senso de gratidão pelo destino, por aquela reviravolta improvável que havia transformado sua vida de forma inimaginável. Ele havia perdido o emprego, enfrentado o desespero e a humilhação, mas cada passo daquela dolorosa jornada o havia levado exatamente para onde ele precisava estar. A mulher misteriosa que ele ajudou na calçada não era apenas uma desconhecida, era um anjo disfarçado, um catalisador para o seu próprio renascimento. E a semente do café, seu sonho tão acalentado, era agora uma realidade vibrante, um testemunho do poder transformador da compaixão e da resiliência humana. Ele olhava para as pessoas rindo e conversando em seu café, sentindo o calor do sol entrando pelas janelas e o cheiro inconfundível do café fresco, e sabia que estava exatamente onde deveria estar, um homem grato, confiante e eternamente conectado à semente de bondade
que plantou naquele dia fatídico. O círculo se fechava, mas a história, ele sabia, estava apenas começando. Ele era João, o garçom que ousou ser humano e que por isso ganhou o mundo. Obrigada por chegar até o fim. Se essa narrativa, explodindo de emoções, te deixou sem fôlego e transformado para sempre, curta agora e compartilhe imediatamente com alguém que adora contos que mudam vidas, antes que todo mundo perca essa bomba. Diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história.